Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Escutar Dom Marconi falar depois dele é uma responsabilidade, né? Mas eu fico tranquilo porque eu sei que é um tema bem que desperta curiosidade, então o pessoal tem desejo, né, de escutar um pouquinho o que a igreja tem a dizer a respeito dessa dimensão do amor humano, como ele colocava, que está mais vinculada à dimensão de intimidade no interior do matrimônio, mas não só no interior do matrimônio, mas também na formação da pessoa. Se nós pensamos naquilo que seria a educação dos filhos, desde o processo da primeira e segunda infância, juventude, preparação já para um eventual matrimônio e vivência matrimonial até que a morte os separe. Então, numa visão assim global, tem muita coisa boa para ser dita naquilo que diz respeito ao modo como nós exercitamos a nossa sexualidade, ao modo como nós lidamos com o nosso próprio corpo. Então, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, por que eu estou aqui, né? Queria dizer por que me chamaram para falar. Eu estou na comissão de bioética, eu não venho sozinho, eu tenho uma equipe de pessoas que faz junto comigo esse trabalho na diocese, de podermos tratar dessa questão da dignidade da vida da pessoa, né? Da pessoa humana. Aqui tem algumas pessoas que estão comigo aqui, doutor Ubatan, né? Nós temos médicos, juristas, educadores. O Ubatan está com a sua esposa, a Denise hoje faz aniversário, né? Vou dar uma salva de palmas para ela. Em vez de fazer festinha, está aqui com a gente, porque sabe da importância de estar com o maridão aí do lado. Acho que a Letícia também estava aí, né? Letícia com o seu esposo também. E junto com a comissão nós temos outros frutos que vão aparecendo nessa nossa missão como arquidiocese, de darmos uma palavra a respeito da vida humana, que também abarca o tema da sexualidade. Estão comigo aqui os promotores da vida, os que estão aqui, levanta a mão um pouquinho. Os jovens, ali em cima tem um grupo, aqui também tem alguns. É uma realidade da nossa diocese, que se coloca a serviço nas paróquias para promoverem palestras que tocam temas delicados ligados à vida. E, de algum modo, eles fazem esse serviço também preparando-se com grupos de estudo, com grupos de formação, onde a gente vê o que exatamente a igreja, junto com a ciência, instrui aos cristãos, né? Nós temos também uma realidade que é a chamada equipe de métodos naturais, que não sei se a Andréia está aqui, tem ali alguém ali em cima, né? São várias famílias que também se colocam à disposição de poder iluminar um pouquinho esse tema da sexualidade humana, vendo esta proposta fantástica do grande profeta dos nossos tempos, que foi o Papa Paulo VI, quando na Humanae Vitae, deixou bem claro que não há uma separação entre o ato unitivo e o procriativo, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu, junto com essa equipe, não sou aqui sexólogo, né? Não é a minha missão, ainda que a igreja me mandou estudar essas coisas. Quando eu fui enviado para Roma para fazer o mestrado e o doutorado, eu fiz uma especialização na moral em matrimônio e família. E um dos temas principais é a gente focalizar essa relação do cristão com o seu corpo e com a vida da sua sexualidade. E nós víamos, falando com o padre Ricardo, eu fico muito feliz de poder promover esse encontro aqui. A nossa intenção é de, no futuro, fazermos mais encontros de formação como esse. Primeiro porque a gente vê uma sede muito grande em vocês que são agentes de pastoral, né? Muitas vezes nós, na missão nossa na paróquia, somos chamados para darmos um testemunho, ou até mesmo para fazer uma palestra, para passar informação com conteúdo formativo de documento da igreja, e a gente se sente entre a cruz e a espada, porque há coisas que nem mesmo nós sabemos como aprofundar, né? Então é um momento importante para a nossa formação em vistas da nossa missão, mas, por outro lado, como vocês viram que o Dom Marconi tem uma boa noção da realidade, nós percebemos que os primeiros que somos chamados a aprender muita coisa aqui somos nós, né? Os que estão aqui sentadinhos hoje, que foram convidados para estar aqui, certamente vocês trazem os seus afãs, as suas dificuldades frente aos desafios da família hoje, né? Não só dúvidas com relação à vida íntima do casal, mas situações complicadas em casa, situações onde vocês veem os seus filhos jovens que vivem uma sexualidade banalizada e a gente perde o controle das mãos. Como que eu posso ajudar mais meu filho, né? Se vocês pensam nos menorzinhos, vocês podem pensar, e um filho meu que agora está num ambiente de escola, onde se fala tanto sobre ideologia de gênero e cartilhas que misturam, que criam confusões naquilo que seria a sexualidade humana. Então é muito bom que também nós abramos o coração hoje aqui, que sejamos os primeiros nessa atitude de docilidade àquilo que é a instrução que a igreja nos dá, para que possamos entrar numa conversão
Porque no fundo a evangelização se faz assim. A nossa lógica, fala o Papa Francisco, é a lógica do testemunho. Mais do que uma lógica discursiva, argumentativa, nós somos chamados a vivermos, antes de mais nada, aquilo que é a proposta cristã, aquilo que o encontro com Cristo, desde a fé, gera em nós. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Mas esse cara veio para falar de sexo ou não? Está falando uma introdução aí muito comprida, né? Então vamos lá. Nossa missão aqui como igreja não é entrarmos numa casuística de repente ficar esclarecendo o que a igreja aprova, o que a igreja não aprova. Eu sinto isso por parte de muitos de vocês. Às vezes vocês trazem as suas dúvidas, trazem as suas inquietações, e parece que a igreja é aquela que tem que falar, isso pode, isso não pode, né? E justamente quando a gente fala do tema da sexualidade, há uma tendência muito natural em nós de ligarmos aquilo que seja a dimensão sexual, especialmente quando a igreja está falando com a sua autoridade, parece que o sexo, antes de mais nada, ou gera algum constrangimento, né? Porque muitos de nós talvez tenhamos aí feridas da nossa história, sim ou não? Né? Pode ser que nós trazemos, né, uma ausência de uma educação sexual adequada, nossos pais em outros períodos não souberam passar muitas coisas e você teve que aprender muita coisa aí tateando, né, aprendendo sozinho, e aí vieram as experiências ruins, então nós trazemos muitas vezes constrangimentos quando tocamos sobre certos assuntos, porque vemos que somos os primeiros que não nos sentimos capazes de fazer tudo direitinho, vamos colocar assim. Mas mais do que esse constrangimento, muitas vezes vem uma impressão, mesmo no ambiente já católico, já de gente que frequenta a igreja, de que o discurso da igreja a respeito da sexualidade é um discurso negativo, proibitivo. Que a igreja fala, isso é pecado. A gente sempre associa sexo com pecado. É não tanto um tabu, mas é uma espécie de bloqueio que nós colocamos, como se a nossa visão fosse uma visão negativa da sexualidade. E isso não corresponde à realidade. Muito pelo contrário, se nós vamos às fontes do magistério, se nós vamos a esses grandes homens que Deus suscitou em cada geração, posso citar aqui, já falei Paulo VI, posso falar do grande São João Paulo II, que dá gosto de falar São no começo, agora São João Paulo II, e agora mesmo Papa Bento XVI, Papa Francisco, né, que agora depois do sínodo lançou esse documento maravilhoso, que é importante que vocês sejam pessoas que se interessem por esses textos, né, Amoris Laetitia, onde se fala da vida em família como um chamado a viver a alegria, inclusive na dimensão sexual. Então, a igreja, ela toca esses temas, ela tem uma inspiração que vem do próprio Deus, de que por trás e junto com a sexualidade há uma beleza, há um projeto de Deus, que naquilo que é a dimensão sexual tem pensado para nós uma realização profunda no exercício da sexualidade. Então, cuidado para a gente não ser os primeiros a termos essa linguagem sempre muito, uma visão pequena, redutiva, daquilo que seria a grandeza da sexualidade humana. Isso vem de onde? E a igreja vai explicar sempre assim. Isso é importante, que o primeiro passo disso que eu quero tentar transmitir para vocês seja esse. Vem do modo como nós concebemos a nossa corporalidade. Vem do modo como nós temos presente o que significa o nosso corpo. Atenção, eu falei que o corpo significa algo. O corpo tem um significado. O corpo é uma realidade que não é um adereço para a nossa pessoa. O nosso corpo é a nossa pessoa. E justamente por essa visão um pouco ruim do corpo que muitas vezes nós trazemos, é que nós não entendemos bem a importância da sexualidade. Não falo somente de gente aí por fora da igreja, mesmo nós, com muita facilidade, quando pensamos em termos clássicos como alma e corpo, muitas vezes trazemos no coração uma sensação de que a alma seria aquela nossa dimensão mais sublime. Como se a alma, a psique, aquilo que seria a nossa capacidade racional de logificar, de compreender, de sentir, enfim, fazer uma hermenêutica da realidade, interpretar as coisas. Esse é o meu eu profundo. E a sensação que dá é que o corpo seria a parte mais baixa. O corpo é aquela coisa mais instintiva, mais impulsiva, mais ligada às pulsões, mais ligada às baixas paixões. Então há uma sensação quase que num inconsciente coletivo de que o nosso corpo é uma coisa que
que é baixa, que é algo que não é sagrado, que não é importante, que não há uma presença de Deus ali. Deus não tem a falar sobre o corpo, Deus tem a falar sobre a alma, o meu espírito, o meu eu profundo. E essa visão antropológica, às vezes saem uns palavrões assim, antropologia é o homem, a humanidade. Antropologia é a visão sobre a humanidade. Essa visão sobre a pessoa não corresponde ao cristianismo. Importante que nós vejamos que nós, como cristãos, pela tradição judaico-cristã, concebemos o homem e a mulher numa totalidade, onde tanto o corpo quanto a alma são importantes. Por isso nós não desprezamos o corpo. Podemos esporadicamente, em certos momentos de tempos fortes, fazer um pouquinho de mortificação ao corpo, a gente pode falar de jejum, a gente pode falar de... Mas cuidado, para não demonizar o corpo, para não demonizar essa dimensão nossa, que é da nossa natureza, que faz parte da nossa constituição, que fala sobre quem sou eu e você. Então, o nosso corpo somos nós. Há uma união entre o corpo e o espírito. Eu não vou ficar aqui fazendo muito exemplo, mas é sempre assim. Se a gente está, muito nervoso, agora estou em semana de provas lá com os rapazes no seminário, eu sou formador do seminário. Então, os meninos estão tudo estudando para a prova. E metade do seminário está com dor de barriga. É assim. Quando a gente está psicologicamente abatido, nosso espírito está tenso, o nosso corpo sente isso junto. Eu falo sempre, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha defesa da tese de mestrado, eu sentei numa cadeira de couro e fiquei lá por 1 hora falando com a bancada. Estava frio, hein? Quando eu levantei, eu achei que eu tinha feito xixi na cadeira, porque estava tudo molhado. Né? O corpo, não tinha por que suar, mas o corpo estava sofrendo aquela tensão do momento. Há uma união entre aquilo que somos nós, enquanto que corpo. Tanto é, a gente fala, esses dias esfriou um pouco. Você não fala, o meu corpo está sentindo frio. Não, você fala, eu estou com frio. Então, o nosso corpo somos nós. E mais, a igreja vai dizer e vai afirmar que o nosso corpo, baseado numa filosofia muito personalista, né? São João Paulo II inseriu na linguagem do magistério essa linha personalista, de ver a pessoa. E a gente vai afirmar que o nosso corpo é a nossa pessoa. Ele comunica quem somos nós. Ele manifesta a nossa pessoa. João Paulo II vai dizer, o corpo é uma epifania da pessoa. Então, por meio do nosso corpo, nós entramos em relações uns com os outros. Nós crescemos junto com as pessoas, naquilo que é a nossa expressão corporal. E você diz muito com o teu corpo. Né? Quem é pai e mãe aqui, eu não tenho filhos, mas no seminário eu vejo. Quando a gente vê um cara pela própria expressão facial, você percebe se ele está em crise, se ele não está em crise, né? O nosso corpo fala. E onde é que esse corpo tem uma ocasião de mais manifestar aquilo que ele experimenta, aquilo que ele sente, naquele que é o tema do amor conjugal? No momento do exercício da sexualidade. Né? O nosso corpo tem uma gramática, vai falar São João Paulo II. Você, para mostrar para a tua esposa que você se sente atraído por ela, o teu pênis fica enrijecido. É assim. Teu corpo está dizendo alguma coisa. A mulher, no momento de fazer amor com seu marido, na intimidade do leito nupcial, se ela não gosta de ser tocada de um determinado modo, ela demonstra isso com o seu corpo. E ler, ser capaz de interpretar essa linguagem corporal, não é simples. Não é uma ciência infusa, mas isso se aprende. Isso se aprende estando atento à linguagem corporal. Percebendo que aquele corpo não é algo externo à pessoa, mas que aquele corpo é a pessoa. Isso é muito importante. João Paulo II gosta de dividir duas expressõezinhas. Uma coisa é a corporalidade e outra coisa é a corporeidade. Olha que interessante. A dimensão corporal e a dimensão corpórea. A dimensão corporal talvez faz mais referência a aquilo que seria o nosso metabolismo, aquilo que são os nossos hormônios, o funcionamento dos nossos órgãos, nossos membros, essa é a nossa dimensão corporal. Mas junto a essa dimensão corporal, podemos falar de algo mais profundo que é a nossa dimensão corpórea, onde o nosso corpo está ligado à nossa pessoa, onde esse ritmo biológico da mulher vai fazer com que ela fique meio irritada em alguns dias, certo? Então, tudo isso afeta quem somos nós. O homem, no momento em que ele está produzindo aquilo que seria o líquido seminal, se ele não provoca uma ejaculação com uma masturbação ou com um ato sexual, por exemplo,
Vocês sabem que o homem tem um ciclo, tanto quanto a mulher, ou não sabem? Muitas vezes não sabem, né? Já viram falar do fenômeno da poluição noturna? O que acontece? Se passa-se um tempo, né, os casais que de repente têm que viver um tempo de continência, porque a mulher está com um problema de saúde e de repente está fazendo um resguardo depois do parto, por exemplo. Então, se o homem não provocar uma ejaculação de um modo voluntário, vai passar um tempinho e o corpo dele, do mesmo jeito que a mulher tem um ciclo, o corpo dele vai produzir também esse líquido seminal, que não é a mesma coisa que o esperma. O esperma é mais pastoso, mais amarelado, né, mais denso. O líquido seminal é mais transparente, mais mucoso. E o que acontece? Ele vai expelir de um modo natural. De repente lá, está sonhando e o pênis se encheu de sangue, abre ali a porteirinha, como alguém falou agora há pouco, e sai de um modo natural. Isso nem sequer é pecado, porque é uma coisa espontânea. Não há o consentimento da vontade. É normal que o homem, sem provocar, produza esse tipo de material. Por isso é interessante que essas coisas, às vezes, né, dependendo da idade do teu filho, é bom que você ensine isso para ele. Porque nós temos muitos rapazes aí que vivem, ficam impactados e de repente se masturbam com frequência, não sabem disso, e não sabem como combater, por exemplo, a masturbação. E se você de repente ensina o teu filho e fala, olha, se você vai analisando o teu corpo, você vai percebendo que o teu corpo tem um ciclo. E o que acontece com o teu corpo quando ele está produzindo esse líquido seminal? O teu corpo fica muito mais apetitoso a nível sexual. Então o homem, naquele período de uma produção do líquido seminal, fica muito mais sensível, muito mais à flor da pele. Eu que sou célebre, por exemplo, nós que somos padres, nós não temos uma atividade dos genitais. Nossa vida de celibato pressupõe que a gente não tem relação com ninguém, nem com mulher, nem com homem, nem com criança, nem com bicho, e a gente também não se masturba. Então o que acontece? O nosso corpo a gente vai percebendo o nosso ciclo. E naquelas semanas que eu estou produzindo esse líquido, o que eu faço? Eu fico mais esperto, se eu estou mais à flor da pele, eu não fico falando com nenhuma mulher sozinho, eu não fico na internet um tempão, eu rezo um pouco mais, peço mais ajuda à Virgem Maria, e assim a gente vai mantendo um equilíbrio na sexualidade dentro do celibato. Pois aqui é importante vocês verem como há uma união entre aquilo que acontece no ciclo do meu corpo e que nós podemos orientar de algum modo. Fiz esse exemplo para vocês verem como há uma necessidade de todos nós, homens e mulheres, vermos que a nossa sexualidade tem uma dimensão que toca a nossa pessoa, e sendo quem somos, capazes de crescermos juntos, de nos instruirmos, nós podemos guiar a nossa sexualidade. É possível que os nossos sentimentos, emoções, que a nossa criatividade, que a nossa imaginação, que a nossa razão, a nossa vontade, os nossos apetites, tudo aquilo que faz parte desse complexo que é o homem, nessa dimensão corpórea, ele pode ir ajudando, não a dominar, não a sufocar, não a abafar aquilo que seriam as nossas pulsões sexuais, mas a canalizá-las, a dar uma orientação para o bem. E se a tua vocação é o matrimônio, você pode canalizar tudo isso, toda a tua pessoa, como falava Dom Marconi, numa doação para o outro. Agora, isso não é simples. Isso é muito complexo. E por que é complexo? E aqui chega o segundo passo. Porque nós, quando fomos pensados por Deus e criados à sua imagem e semelhança, nós não fomos criados como pessoas idênticas. Nós não somos iguais, ainda que muitas ideologias tentem cada vez mais fomentar esse tipo de necessidade naquilo que é a sociedade. Temos que ser iguais. Não, nós não fomos criados iguais. Nós fomos criados em igual dignidade, mas marcados por uma profunda diferença sexual. Homem e mulher os criou. O livro do Gênesis, e aqui se baseia toda a teologia da igreja a respeito do corpo, vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus na diversidade, na diferença sexual. E uma coisa é o que acontece no interior dessa maquinária masculina, e outra coisa é o que acontece no universo feminino. E aí está a beleza do chamado à comunhão. Porque nós não vivemos o amor numa dimensão narcisista.
Narciso acha feio que não é espelho, falava o Caetano, né? Você está igual pro outro. Nós não estamos diante do espelho. Somos diferentes. Somos diferentes. E nessa diferença, somos chamados a crescermos juntos. Aqui esse tema da diferença sexual é muito interessante. João Paulo II, eu queria dizer isso para vocês, na base de toda essa teologia da igreja, estão umas catequeses que o Papa João Paulo II, no período, dedicou muitos anos do seu pontificado, mais de 3 anos, ele passou falando sobre, olha que interessante, a teologia do corpo. Teologia é aquilo que vincula a Deus. Theos, Deus, logia. Uma reflexão do ponto de vista divino a respeito do nosso corpo. Eu falava para vocês, o nosso corpo não é uma coisa ruim, negativa. Isso é coisa de Platão ainda. Vocês pensam na filosofia grega? Platão falava isso. O corpo é uma coisa ruim. O que importa é o espírito, é a alma racional do homem. O corpo é o cárcere da alma, como se tivesse que ser desprezado e colocado de lado. O cristianismo vai falar, não, o nosso corpo é importante. Ele tem uma dignidade. Se você manipula o corpo de alguém, você está ferindo aquela pessoa. Se você, ao fazer amor com a tua esposa, naquilo que são as carícias, naquilo que são os gestos de ternura, como fala o Papa João Paulo II, nas famosas preliminares, se você objetualiza a tua esposa, você não está tocando ali um conjunto de células. Ao fazer um carinho na tua esposa, você está tocando a ela mesma. É muito importante que nós não separemos o nosso corpo de nós. Isso é muito importante. E a igreja vai dizer que essa marca da diferença sexual é uma herança de Deus. Isso que talvez a gente aqui não esteja muito acostumado a escutar, né? Vocês pensem um pouquinho, essa expressão, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? O que é Deus na sua essência? Tá? Se nós pensamos assim, o que é Deus? São João vai falar, Deus é amor. Deus é trindade, gente. O que nós começamos a fazer aqui na hora que o Ricardo foi rezar? Ele começou falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. São 3 pessoas que não são iguais, são diferentes. Cada uma tem as suas características. A gente costuma falar que é mais típico do Pai dizermos que Ele é o Criador de todas as coisas. Do Filho, que se encarnou em Jesus Cristo, é o Redentor, que veio nos salvar, dando a sua vida numa cruz para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O Espírito é aquele que nos santifica, por isso quando vivemos os sacramentos, quando vocês 2 estavam lá diante do Padre para casar, veio uma graça do Espírito Santo para vocês viverem a fidelidade, a abertura à vida, o amor recíproco, o respeito. O Espírito Santo santifica. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem as suas características. Na linguagem agostiniana de Santo Agostinho se fala de processões, as processões trinitárias. Há uma diversidade no seio da Trindade. Porém, embora diversos, há uma relação de amor intrínseca a essa realidade divina que faz deles 3 uma só coisa. Esse é o grande mistério. Na diversidade aparece a comunhão. Eu costumo fazer o exemplo. Aqui tá, não dá para usar isso. Dá para usar sim, né? Um vasinho de flores. Só tem um tipo de coisa aqui? Não, tem um verde debaixo o que é isso? Uma rosinha aqui? Nem sei lá o nome disso aqui, né? Tem um verde que cria uma diversidade, mas como está colocado de um modo harmonioso, então é agradável, é harmônico quando você olha, né? Mas não é tudo igual, não tem só o cor-de-rosinha, tem o verdinho junto, né? Então, essa diversidade, quando aparece cada um no seu lugar, cada um fazendo aquilo que lhe é devido, aquilo que é a sua missão, surge a harmonia, surge a comunhão. Do mesmo modo, naquilo que é a intimidade da atividade sexual, precisa aparecer também essa harmonia, onde os papéis não se confundem, onde cada um vem respeitado naquilo que é típico seu. E aí a ciência, a medicina, a psicologia vão ajudar a nós, que somos católicos, a entendermos desde a fé, não fazendo aqui muito rolo não, desde a fé, vamos entendendo que essa diferença exige, de algum modo, um esforço da nossa parte para que nós possamos sair de nós mesmos e entrar naquilo que é o mistério do outro que é diferente de mim.
Então nós podemos pensar, por exemplo, que naquilo que se refere ao sexo masculino, né, aquilo que é o homem, a sexualidade vivida na dimensão masculina, ela tem um ritmo que é bem diferente do ritmo feminino. E Dom Marconi falou assim, são vários aspectos, a gente não pode reduzir tudo à sexualidade. Eu não vou discordar dele não, eu concordo plenamente com ele. Mas na experiência pastoral, Ricardo, não sei se percebe isso também, falando com os casais, a maior parte das vezes em que vemos dificuldades de comunhão entre vocês, não é tanto um problema de caráter, não é tanto um problema de afinidades, nem sequer é tanto um problema financeiro. É mais um problema de falta de comunhão na intimidade. Porque um não é capaz de entrar no ritmo do outro. Porque para isso, obviamente, precisamos da graça de Deus, da ajuda do Senhor. Mas o homem tem um ritmo. O homem, por exemplo, é muito mais ágil do que a mulher no exercício da sua genitalidade. O homem está, a gente fala brincando, o homem está pronto para a guerra rapidinho. Não precisa de muito para que ele possa entrar naquilo que a gente chama de grau de excitação. O homem, para experimentar o orgasmo, para chegar ao gozo, ele não precisa de muito esforço. De uma forma muito ágil, ele é capaz de completar todo o ciclo de excitação que passa até o orgasmo. A mulher tem um ritmo muito mais complexo. Não significa que seja menos, mais intenso ou não. Muitas vezes tem alguns teóricos dessa parte que dizem que o orgasmo feminino é mais potente que o orgasmo masculino. Tem algumas teorias, mas aqui não entro, não é minha área e não é interesse nosso aqui discutirmos sobre isso. Mas a mulher ela precisa de muito mais tempo, ela precisa ser mais preparada, como se fosse um trem, ela precisa ser ajudada para chegar até um aquecimento de todo esse complexo das zonas erógenas que precisam ajudá-la a entrar num ritmo acelerado da sexualidade. E o que acontece? Que muitas vezes o homem acaba não sabendo esperar, aguardar o ritmo da sua esposa. Ou às vezes vice-versa, porque o tempo vai passando e às vezes também essas coisas são muito relativas ao organismo de cada um. Mas aquilo que a gente pode perceber, de um modo generalizado, é que, em geral, o homem, ele procura muito mais, para ele é muito mais importante a quantidade de relações sexuais do que a qualidade de um relacionamento sexual. E para a mulher, não é assim. A mulher não precisa da quantidade. Precisa também, não é que a mulher não seja interessada nisso, né? Mas ela precisa muito mais da qualidade de um ato do que da quantidade de ações sexuais. E o que acontece é que no matrimônio cristão, nós precisamos da graça do Espírito Santo para que ele possa ajudar o homem a morrer bastante para ajudar a sua esposa a obter essa qualidade de um ato sexual, sem disparar e não esperá-la, conhecendo o ritmo dela, conhecendo o modo como ela prefere ser tocada, conhecendo toda a sua estrutura interior e ajudando-a a que juntos possam experimentar o prazer e a comunhão no ato conjugal. E por outro lado também a mulher é chamada muitas vezes a morrer bastante para promover aquilo que seria a quantidade de relações que o homem tem uma certa necessidade. Porque muitas vezes a mulher sempre se negando, dizendo que está com dor de cabeça, evitando o seu esposo, pode acabar jogando em situações ou ocasiões que favorecem o pecado. E hoje em dia, tem muita coisa para bagunçar a cabeça do homem nesse sentido. Pornografia cada vez mais acessível, né? Ali situações em que ele pode acabar gerando um flerte com outras pessoas. É verdade que a gente não pode ter um ciúme doentio, mas também não pode haver uma brincadeira naquilo que são o jogo de sentimentos que nós temos. É muito importante termos essa atenção, que a mulher também é chamada a promover uma certa quantidade de ações de acordo com o apetite sexual do seu marido. Por isso o matrimônio é uma cruz também nesse sentido. Não é que nós queremos aqui dizer que vocês têm que sofrer. Não é para ser um sofrimento. O necessário é que vocês possam pedir a graça a Deus e ajudar aqueles que estão de trás de vocês a perceberem a importância de Deus para ajudar-nos a que, de um modo natural, nós não estraguemos esta ocasião maravilhosa de termos uma vida plena. Por isso é necessário que o Senhor permeie de algum modo aquilo que é o teu jeito de você se expressar por meio do teu corpo naquilo que é o relacionamento íntimo. Por isso nós insistimos sempre, né?
que do mesmo modo como a igreja afirma que antes do matrimônio não é o momento de entrar num tipo de intimidade exagerada, porque um casal de namorados eles podem ter uma certa intimidade. É importante até mesmo que eles tenham alguns momentos em que vão se conhecendo, com beijos, com carícias, nada que envolva uma intimidade exagerada, nada que envolva a dimensão genital, porque a dimensão genital é o modo como Deus pensou para exprimir o ápice do amor. Isso é reservado ao matrimônio. Mas naquilo que são os carinhos, uma relação de amizade, onde se vai criando uma confiança, onde um vai conhecendo o que o outro gosta, ou o que ao outro faz sofrer. Isso é muito importante. O namoro cristão é chamado a ser um momento para crescer nesse sentido. Mas do mesmo jeito que a igreja afirma isso, não é hora de ter relação sexual sem a graça de Deus, nós vamos afirmar depois. É necessário que depois, ao longo do matrimônio, essa graça de Deus se renove. Porque senão nós vemos as feridas que nós trazemos hoje. Muitas pessoas casadas na igreja que pensam que casamento é já sexo lícito, então tudo se pode, então não há uma preocupação por esse momento, não há um empenho da parte dos dois, dos cônjuges, para melhorarem essa intimidade, e aí nós vemos tantos problemas. Por isso que uma das primeiras dicas que a igreja vai dizer, né, na sua teologia do corpo, é que tanto o homem quanto a mulher precisam se preparar para o ato conjugal. Aqui há uma linha psicológica muito fraca, que a gente tem que criticar, que é aquela que fala que o sexo só pode ser espontâneo. É claro que tem que ter uma dimensão de espontaneidade. Mas cuidado, porque o amor cristão, os cristãos sabendo que é algo tão complexo, que ela muitas vezes fala uma linguagem que eu não conheço plenamente. Pois então é bom que os dois se preparem para uma relação íntima. E do mesmo jeito como eu, na pessoa de um padre, né? Quando eu vou celebrar a missa, Ricardo também, nós nos preparamos para podermos celebrar a Eucaristia, e nós vamos lá, nos arrumamos e preparamos a homilia, e antes de começar a celebração na sacristia a gente faz uma oração, e a gente se prepara para que aquilo ali seja algo bem realizado, em que eu também estou preparado para viver aquilo, eu estou agindo na pessoa de Jesus Cristo, eu estou falando palavras na primeira pessoa do singular, tomar isto é o meu corpo. Então, se eu não me preparo, eu vivo aquilo de um modo robótico, que não me edifica e não edifica, consequentemente, as pessoas. Do mesmo modo, se não há uma preparação para aquilo que é intimidade conjugal, e essa preparação não é uma coisa assim tão espiritual, também é espiritual, mas é algo muito prático que diz respeito ao valor e à dignidade que nós damos ao nosso corpo. Por isso que uma das primeiras coisas que João Paulo II pede é higiene. E aqui muitos pecam nesse sentido, se equivocam aí, porque quando fala, nenhuma mulher quer fazer amor com um homem suado, fedido, que não corta a unha do pé. É importante. Esse tipo de preparação higiênica favorece muito a comunhão do casal. Parece uma coisa estúpida, mas às vezes a mulher sempre diz assim, eu não tenho vontade, não estou muito afim, ele me procura mais do que eu. Mas espera, se você também vai se preparando antes, então você vai tomar um banho. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala que ela tem um sabonete de fazer amor. Ela tem aquele sabonete mais perfumado, onde ela se prepara melhor e coloca aquela roupinha mais digna, mais boa ali para chegar no momento da relação, troca as roupas a roupa de cama, né? Do Marconi falava que o altar do cristão, do casal, é também o leito nupcial, é ali onde aparece a graça de Deus. Por isso, cuidado, não é um lugar para ficar ali acumulando roupa passada e bagunça, onde os filhos vão lá e pulam e brincam. É o ninho de amor do casal. É um lugar de intimidade, é um lugar que remete ao sagrado, remete a um ato que é transcendental. Por isso é necessário que a mulher também vá se preparando, e se ela faz isso, se ela vai penteando-se, se cuidando, ela já vai criando um ambiente, até mesmo interior, onde o seu corpo começa a se preparar, até mesmo a nível de hormônios, né? A doutora Rosângela, que é boa para explicar isso, né? Que é da Comissão de Bioética. Existe até uma dimensão hormonal que acaba ficando à flor da pele com esta previsão, com essa preparação para o ato conjugal. Esse é um dos aspectos. Depois a dignidade da casa, o ambiente onde vocês se amam, valorizar essas coisas. E depois do momento do ato conjugal, é o que aqui muita gente fica estupefata quando eu falo, e a pessoa estranha, mas os casais cristãos são chamados a rezarem e a pedirem a ajuda de Deus no momento do ato conjugal. Ai, padre, mas que coisa mais esquisita. Vai quebrar todo o clima.
É claro, se você vai rezar um terço, vai quebrar o clima, porque o terço é muito comprido. Então, padre, como é que eu vou rezar antes de fazer o amor, então, com meu marido? Como é que a gente faz? O que eu tenho que falar? Né? Não tem que fazer uma oração comprida. Mas tem que ser em voz alta, padre? Tem gente que pergunta isso, né? Querem que a gente... Eu não sei, eu não sou casado, meu filho. Vai se virar. Vai você com o teu esposo em comunhão, ver como isso é melhor. Não uma coisa forçada, mas que os dois podem até ser de um modo interior, invocar a presença de Deus, para que o Espírito Santo te ajude a perceber se aquele gesto não está ajudando a tua esposa, né? Porque a mulher também é chamada a ajudar o homem nesse sentido. Às vezes nós colocamos uma responsabilidade na costa do homem, né? Não quero aqui deixar entender que eu seja machista, nada disso. A mulher é um dom, a igreja tem um cuidado, um carinho por esse santuário da vida que é a mulher. Nós temos documentos dedicados às mulheres, e a gente que vê que justamente pela complexidade que é a mulher, como ela tem um caráter mais intuitivo, que é mais desenvolvido do que nós homens, a mulher percebe coisas que nós às vezes não percebemos, a mulher precisa também ajudar nesse sentido. E esse ajudar não é tanto também como a psicologia fraca diz, um diálogo constante. Como se a mulher tivesse que ficar mapeando, assim eu não gosto, assim eu quero, não faça isso, faça... Não. Também no interior do matrimônio é importante que haja um certo pudor, porque para nós homens, quando alguém nos corrige a nível sexual, isso é muito difícil de lidar no psicológico masculino. É muito humilhante quando você diz, não quero que você faça isso. Então, mais do que você falar, verbalizar aquilo que você sente, é melhor que você mostre com o teu corpo que você não gosta. Um gestozinho para cá, um afastamento, e o homem vai estar atento, mostrando, porque Deus nos criou assim, nós temos zonas erógenas, nós temos regiões do nosso corpo que nos causam prazer, e não adianta perder tempo de ir atrás de ver isso na internet, porque é uma confusão, como se nós estivéssemos num padrão e fôssemos todos iguais. Aí os médicos sempre me ajudam a entender que não é assim. Cada pessoa tem uma estrutura, muitas coisas são parecidas. A mulher gosta muito de ser tocada na cintura, na região do pescoço, o beijo, o palato ajuda muito a mulher, né? O toque nas mãos, como parece. Por que muitos namorados querem fazer amor antes de casar? Por quê? Porque não exploram essas regiões que são lícitas e que geram intimidade, que geram prazer. As mãos têm muito a ver com as pernas. Há uma comparação no universo erótico que aproxima muito no universo da mulher o tema das mãos e das pernas. Então, muitas vezes, um toque, um jeito de você tocar, e se você vai demonstrando que você gosta desse tipo de movimento, nesse sentido, esses gestos de ternura vão te ajudando a você se preparar para o ápice da relação, no momento da penetração, que leva a um gozo comum. Não cada um para um lado, não cada um no momento, não uma descomunhão na intimidade, mas uma comunhão plena, abençoada por Deus. Por isso que você precisa rezar, para que o Espírito Santo te guie. Senhor, me ajuda a ler os gestos da minha mulher, me guia nessa hora. Vai me inspirando, né, para que a gente possa ser ajudado. E vocês estão tudo escandalizados de eu falar isso, mas está na Bíblia, gente. Vocês peguem lá o livro de Tobias, tem a história de Tobias e Sara, que é uma história muito interessante. São João Paulo II faz toda uma catequese sobre esse texto, onde se vê, estão mandando já terminar, já que estão fazendo assim, onde se vê que Tobias, que é escolhido por Deus para salvar esta mulher, que estava num sofrimento enorme, tadinha, ela era tão bonita, diz a Escritura, que um demônio se apaixonou dela. Asmodeu se chama esse demônio. E cada vez que ela se namorava de alguém e se preparava para se casar, no momento das núpcias, esse demônio matava o marido. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Ninguém mais queria casar com ela. E Deus manda um anjo, um arcanjo, Rafael, que vai conversar com Tobias e instrui a Tobias, dizendo especificamente o que ele precisa fazer para poder sobreviver à noite das núpcias. É toda uma linguagem cheia de símbolos, muito interessante. E daí o anjo diz assim, você vai lá e pesca um peixe. Daí você pega o fígado do peixe, põe no braseiro na hora de fazer amor com a tua esposa, você põe ali e queima, porque aquele odor que vai sair do braseiro, do fígado do peixe, vai espantar Asmodeu. E você vai poder entrar em comunhão com a tua mulher. Esses símbolos são muito ricos, eu não tenho tempo aqui para falar, mas até mesmo o peixe na Escritura, não sei se vocês sabiam, o peixe é a imagem do Messias, é uma imagem de Jesus Cristo. O profeta Isaías dizia, o Messias virá como o alimento que vem do mar. Né? E se vocês pegam, por isso que Jesus usou, sereis pescadores de homens, né? É uma imagem da salvação, o Messias, o peixe. E se vocês pegam a palavrinha peixe em grego,
é possível se fazer um anagrama. Sabe o que é um anagrama? Se escreve Ictus. Se você coloca assim, Ictus aqui, de cada letra é possível escrever uma frase. Jesus Christos Filios Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tanto é que os primeiros cristãos, na época das perseguições, eles não usavam tanto a cruz como um símbolo, porque era um instrumento de tortura. O primeiro símbolo não foi a cruz. O primeiro símbolo era o peixe. Nós temos relatos nas atas de Eusébio de Cesareia, que quando um cristão ia no bar comer alguma coisa, né, almoçar ali, e se o garçom era cristão, o cristão estava lá, o cristão reza antes de comer. Vocês rezam antes de comer, né? Ou tem um bando de pagão aqui na minha frente que não reza antes de comer. Porque também a mesa da refeição é um altar. Né? É um momento especial da família, onde o pai faz uma oração junto com seus filhos e agradece ao Deus os dons... Eu estou divagando aqui, vamos continuar. Então, mas o cristão ia rezar e o garçom que era cristão... Esse cara está rezando, esse cara é cristão. Ele pegava, molhava o dedo no vinho, está escrito assim nas atas, e desenhava um peixinho assim na mesa, né, com a gota do vinho, e o outro cumprimentava. Se saudavam assim, na descrição, porque era muito perigoso, eles podiam ser denunciados e mortos. Né? Então o peixe é uma imagem do cristão, uma imagem de Jesus Cristo. E Rafael fala, coloca o fígado do peixe, que naquele braseiro, quando subia a fumaça, você sabe que a fumaça é a imagem da oração, por isso a gente usa os turíbulos nas missas, né? Quando a gente põe aquele... O Ricardo que é bom disso. O Ricardo, quando foi meu companheiro de seminário, ele é o melhor para fazer turíbulo lá. Então, quando você põe aquela fumacinha, é uma imagem de que a nossa oração sobe aos céus. Naquele momento, o que acontece no relato? Quando se põe ali o fígado do peixe, Tobias e Sara se colocam juntos a rezar diante de Deus. E proferem uma oração maravilhosa. Ele chega a falar, Senhor, não é por desejo impuro que eu tomo esta minha irmã como minha esposa, mas é para a tua maior glória, para que nós, por meio da nossa descendência, possamos glorificar o teu nome. E no final fala assim, oxalá possamos chegar juntos a uma idade avançada. Olha que bonito. Então o casal é chamado a rezar naquele momento. E o que acontece, no final da história, vocês sabem, ele sobrevive à noite das núpcias. E são um dos casais que são paradigmas daquilo que é o matrimônio cristão. A gente usa muito essa imagem. E não sei, eu me sinto um pouco hoje aqui, eu não tenho asa, não tenho auréola, mas eu sou esse Rafael que está aqui tentando, como enviado da igreja, Ângelos, significa isso, mensageiro. Eu estou aqui para lembrar a vocês que não se pode viver a dimensão da sexualidade de um modo meramente humano, porque é muito complicado, arriscamos nos ferirmos, arriscamos manipularmos o outro, objetualizarmos a pessoa, deixar que o outro não viva aquele momento como sendo um sujeito, uma pessoa que com o seu corpo merece respeito por ter uma dignidade inviolável. É necessário que nós peçamos ajuda ao Senhor. O anjo está aqui gritando, põe o peixe aí no meio. Procure invocar o Senhor e pedir a ajuda de Deus para que vocês possam viver efetivamente uma comunhão naquilo que é o interior do relacionamento íntimo. Muito importante. Agora um pouquinho para finalizar, a igreja... Para falar de sexualidade, ela usa uma palavrinha que muitas vezes gera bastante confusão, que é a palavra castidade. Né? Muitas vezes nós pensamos que castidade é uma coisa que seria ausência de sexualidade. Né? Que nós pensamos, o namoro tem que ser casto. A gente escuta os padres falarem bastante. Então, como a gente associa que não pode transar antes de casar, então quer dizer que namoro não pode ter sexo, então castidade é sem ter uso da sexualidade. E não. É importante esclarecer aqui que a castidade é uma virtude que o Espírito Santo, por meio desse organismo virtuoso de castidade, te ajuda a viver bem a sexualidade de acordo com a vontade de Deus naquela que é a tua vocação. Então, no caso, eu como célibe, no celibato, sou chamado a viver a castidade no celibato. Castidade, para mim, significa não ter o exercício da minha genitalidade. Atenção, hein? Falei da minha genitalidade, não da minha sexualidade, porque a minha sexualidade eu exercito. Como eu falei para vocês, o nosso corpo é marcado por uma diferença sexual. E ainda que eu não faça amor com ninguém, eu tenho uma sexualidade masculina. Por isso que eu estou falando aqui com uma voz desse jeito, não como uma mulherzinha. Por isso que os meus gestos são gestos masculinos. Por isso que o meu modo de me vestir, não porque eu sou padre, mas todo homem é chamado a se vestir como homem. Que padre fanático. Não, isso é o que ensina a igreja. Nós temos um gênero que marca a nossa pessoa e o modo como nós nos comportamos com o nosso corpo deve ser adequado àquilo que o nosso corpo é.
E hoje isso é muito difícil, porque por causa dessas ideologias e manias de unificar tudo, a gente encontra até dificuldade. Eu costumo dizer, eu tenho uma dificuldade para comprar calça, porque a gente vai comprar calça hoje em dia, só acha calça slim, né? Já viram? Só essas calças apertadinhas, igual uma bailarina aqui, né? O bumbum fica tudo ali para dentro, e a gente quer usar uma calça mais masculina, mais normal, e tem dificuldade de encontrar. Porque as bolsas masculinas agora são muito parecidas com as bolsas femininas. A gente vai entrando num tipo de mentalidade que banaliza a sexualidade nessa dimensão de identidade da pessoa de acordo com o seu gênero, de acordo de como ela nasceu e foi criada por Deus. Deus te pensou homem, Deus te pensou mulher. Isso é tão importante que até isso vai te acompanhar na eternidade, meu irmão. Como que você chama? A Karine, quando ela morrer, e se ela for para o céu, ela vai ser uma mulher no reino dos céus. Nossa sexualidade não é só para essa vida aqui, mas também para outra vida. Só o que a gente não vai ter lá é o exercício da genitalidade. Por isso que eu sou célebre hoje, vocês sabiam? Por que nós padres não casamos? Ou vocês acham que a gente não casa por uma questão logística? Para a gente não ter um monte de filho e poder se dedicar o tempo inteiro para vocês. Não, eu conheço um monte de gente casada, alguns que estão aqui, inclusive, que trabalham mais do que muitos padres. E se dedicam bastante, tendo uma família até numerosa muitas vezes. Por que nós vivemos o celibato? Porque Cristo disse no Evangelho, há alguns que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Porque como Cristo explicou, lá no reino dos céus, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Por isso que o teu matrimônio é um sacramento para esta vida. Ele não imprime caráter em você. Como você chama? Karine também, só tem Karine aqui hoje, né? Karine é batizada. E esse batismo imprime caráter nela, certo? Então quando ela morrer e for para o céu, ela vai ser uma mulher batizada, filha de Deus nos céus. Esse batismo acompanha na eternidade. O matrimônio, não. Quando você morreu, acabou o matrimônio. Porque lá no reino dos céus não vai ter necessidade nem de procriação e nem de busca de realização de prazer, porque há uma contemplação direta, face a face, com Deus, que não há necessidade dessa união humana. Me entendem? Tem outros sacramentos também que imprimem caráter. Sabe qual? O meu, do padre. Se o Ricardo morrer, ele for para o inferno, ele vai ser um padre no inferno, não é só, né? Porque o sacramento acompanha para sempre, né? Ele marca a nossa vida. Então eu dizia para vocês, o nosso corpo e a nossa sexualidade nos acompanham até mesmo na eternidade. E alguns se fazem eunucos como nós para mostrarmos a vocês aquilo que todos nós viveremos um dia nos céus. Todos nós viveremos assim, do jeito que eu vivo. Nós estaremos como homens e mulheres na presença de Deus, cada um com as suas características pessoais e individuais, mas sem o exercício da genitalidade. Por isso que a gente abdica de ter uma família e renunciamos a um projeto pessoal, de ter filhos, para fazer presente para vocês a vida eterna. Tá? Isso é muito importante, termos claro também. Eu dizia para vocês, é importante que nós pensemos que aquilo que nós somos chamados a viver no matrimônio, que é para esta vida, né, está em função de uma santificação aqui também nesta vida. O matrimônio, fala João Paulo II várias vezes, é um chamado à santificação dos cônjuges. Não é apenas uma busca de prazer no ato de amor e uma abertura à procriação. Junto com esse aspecto, os dois são chamados a se ajudarem nesse processo de santificação. Por isso que é importante que o exercício da sexualidade seja reto, para que vocês possam se ajudar e crescer juntos. E hoje, para terminar agora, nós temos uns desafios, um maior do que o outro. A igreja destaca alguns. Eu pensei de falar para vocês sobre um, porque nós temos pouco tempo. Tem desafios para vocês aí na pastoral, quando as pessoas perguntam a respeito de abertura à vida, de métodos contraceptivos, do porquê que a igreja ajuda a gente a ver que a sexualidade tem que ser vivida com essa perspectiva de abertura dos filhos. Na educação sexual tem temas importantes para a gente falar, a educação dos filhos, né? Uma das coisas que eu falei, só citei, mas que eu queria dar um destaque maior, é a questão do pudor, né? Eu falei para vocês do pudor, que mesmo no matrimônio é necessário um pudor. O que significa esse pudor? Porque às vezes as pessoas confundem. Parece que eu tenho que ser católico, eu tenho que educar no pudor. Pudor parece que significa saia comprida, né? Não mostrar corpo. As pessoas não entendem muito bem. O pudor, João Paulo II definiu de um jeito fantástico. Ele comparou aquilo que seria o fenômeno da vertigem com o pudor. A vertigem é o quê? Você está num lugar alto, tipo aqui, eu estou nesse palco aqui, né?
Então, se eu vou correr ali para frente, de um modo instintivo, sem eu pensar muito, eu dou uma freadinha quando eu vou chegar aqui. Porque essa altura me causa, eu até dou uma recuada de repente, certo? O pudor é isso. Você percebe que a tua vida é um dom, que é necessário proteger a tua vida, então você não a expõe ao perigo. Atenção, pudor é isso. Não expor o seu corpo, a sua pessoa, a uma ocasião em que ele vai ser objetualizado. Isso é o pudor. Então, promover uma educação no pudor significa isso. Mais do que você dizer as coisas que são proibidas ou explicar coisas para os teus filhos, ou mesmo entre marido e mulher falarem sobre temas de sexualidade com pudor, mais do que isso é você transmitir esta necessidade de uma proteção da pessoa, né? Então, com uma criança, como que a gente educa uma criancinha pequenininha da primeira infância na sexualidade? Cuidando bem dela, quando você vai vesti-la, por exemplo. Tem mãe neurótica que quer que o filho aprenda logo a se vestir sozinho e salta fases da educação que são fundamentais. A mulher, a mãe, de um modo especial, precisa sempre vestir o seu filho. Quando ela veste, ela fala, olha que lindinha que você ficou, parece uma princesa. Isso ajuda a valorizar a criança. Ela vai valorizar o corpo, quem ela é, né? Depois o teu filho vai crescendo, a linguagem vai mudando. Eu tive uma educação sexual, graças a Deus meus pais me ajudaram muito. Meu pai não ficava fazendo discurso sobre por que a masturbação era pecado. Ele falava, João, toma banho mais rápido. Falava isso. E basta. Isso já ajudava a entender. De vez em quando ele conversava comigo, a gente ia para a praia, quando a gente ia viajar de férias, ele começava, então você está namorando a Juliana, né? E aí, como é que tá? Vocês se tratam bem? Não está avançando o sinal, não? Alguma coisa ele falava, né? Mas há um pudor também no modo de nós comunicarmos as coisas. João, não vai dormir pelado, tem que dormir de pijama. Seu corpo é importante. Depois você também fica sem camisa em casa, andando que nem um largado. Que testemunho de pudor que você vai dar para o teu filho, não é verdade? Então, o ambiente da casa, João Paulo II vai insistir muito nisso. O ambiente, a ocasião, vai acabar favorecendo uma sexualidade equilibrada ou vai acabar promovendo aquilo que seria a banalização da sexualidade. Então, a educação, em definitiva, a educação sexual é promover uma ocasião boa. Então, eu escolhi dos vários aspectos, dos vários flagelos, vamos colocar assim, que hoje vão ferindo a nossa sexualidade, especialmente na dimensão genital. A igreja ela destaca alguns temas que são feridas, ofensas à castidade. Uma delas, a gente poderia falar da masturbação, da fornicação, do tema do homossexualismo, do estupro, da violência, né? Tantas pessoas nas paróquias, não sejam tolos, mas as pessoas para quem vocês falam, muitas vezes essas pessoas passaram por experiências muito fortes na sua infância e foram tocadas, ou então viram alguma coisa que as marcou. Então, quando tocam esses temas, sofrem, né? Então, é importante que a gente possa saber lidar com esses desafios. Mas um dos desafios que eu vejo, assim, um dos mais difíceis de vencer hoje em dia, é o tema da pornografia. A igreja tem um documento, né, onde ela fala sobre a internet de modo especial, mas que ela aborda muito bem esse tema. Baseado nesse documento, eu vou colocar para vocês algumas coisas. Nós somos chamados a combater fortemente contra a pornografia. Não estou falando aqui por causa dos seus filhos, estou falando por causa de vocês. Vocês são os primeiros homens e mulheres que muitas vezes acabam se buscando um pouco de compensação no acesso a imagens pornográficas, né? É um grande desafio que a gente tem, está cada vez mais complicado. Eu tive um avô que foi muito presente na minha vida. Meu avô já morreu, está no céu, está com o Senhor, e ele me ajudou muito nessa dimensão da sexualidade. Ele falava abertamente comigo algumas coisas. Ele falava assim, ô João, para você é duro, hein? E olha que eu estou falando de anos atrás, eu já estou ficando velho também, né? Ele fala assim, para você é duro, hein? É tão fácil hoje em dia achar uma revista numa banca, né, de mulher pelada. No meu tempo era tão difícil. A primeira mulher pelada que eu vi foi numa Bíblia. Ele falava assim. Foi um desenho de Adão e Eva, que estava a Eva assim, peladinha lá, com Adão, né? Diz que ele voltava o tempo inteiro ali na imagem do Adão e Eva, né? Quando ele era moleque. E ele falava, olha só que ingênuo meu avô, né? Falava assim, e olha assim, para você é tão complicado, né? E era complicado mesmo. Quando eu tinha os meus 14, 15 anos, minha cidade era pequena, tinha que ir na banca lá do outro bairro, lá longe, quando meu pai não conhecia o dono da banca, e tinha que pagar para ter material pornográfico, né? Tinha que botar uma revista encapadinha com um jornal, assim, para ninguém ver o que era a capa, e tinha que ir num lugar escondido, era difícil. Agora como é que é? Qualquer computador, qualquer celular, você vê das aberrações mais perversas que vocês podem imaginar.
Os sites pornográficos, eu fiz um seminário de 3 meses sobre a pornografia. Os sites são autênticos menus de restaurantes, né? Você abre e você pode escolher ver de tudo o que você quiser. Não só mulher com homem, mas interracial, hardcore é com violência, né? Japonês com tailandês, né? E daí, como a psique humana é sempre insaciável, ela vai alimentando a curiosidade e isso vai levando a procurar coisas estranhas, que são autênticas parafilias, nós chamamos, e vão deformando a imagem da sexualidade dentro da pessoa. Tem estudos que nós fizemos que demonstram que uma imagem fixa, ou seja, uma foto que envolve nudez na pornografia, ela fica no inconsciente humano por mais de 1 ano e 3 meses. E uma imagem com ação, ou seja, um vídeo, ela fica por mais de 3 anos passando pela cabeça da pessoa. Então, se você pega um jovenzinho que a cada semana ou a cada dia vai tendo acesso a esse tipo de coisa, ele vai corrompendo tudo aquilo que ele pensa sobre a sexualidade. Feuerbach, que é um filósofo que eu gosto muito, ele diz assim, que o homem se torna aquilo que ele come. Então, se você está vendo aquilo o tempo inteiro, não é à toa que Jesus Cristo falou no Evangelho, a lâmpada do corpo é o olho. E se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo fica doente. Quanto mais você vai absorvendo essas imagens, mais você vai assimilando que aquilo é uma coisa interessante. E aqui estão os 2 grandes problemas da pornografia. As 2 grandes falácias, mentiras, podres da pornografia. A primeira delas é que sempre associam aquilo que seria o prazer à dor, à violência, né? ao grito. Vocês pegam esses filmes pornográficos, sempre tem gente gritando ali, num escândalo, numa coisa, como se fosse algo bom aquilo. E o que acontece? Como isso fica na tua cabeça, depois quando chega o momento de você fazer amor com a tua esposa, como a tua esposa não grita daquele jeito, como você também não fica arfando daquele jeito, como a relação humana, sexual, boa, natural, não exige esse tipo de comportamento desequilibrado, há uma sensação inconsciente de que a tua relação no matrimônio não é uma coisa muito boa. É mais papai e mamãe, é mais simples, mas não é uma coisa tão bombástica. Então você acaba sempre projetando, não conscientemente, de um modo assim instintivo, pensar, não está bom, poderia ser melhor. Ai, que vida dura que eu tenho. Minha vida é assim, olha com essa simplicidade, né? E depois tem uma outra grande mentira junto com a pornografia, que é essa dimensão plástica da sexualidade. São João Paulo II fala que a gente vive um momento, uma geração, em que o corpo é algo descartável. Você usa, manipula. Então você prepara do jeito que você gosta. Se vocês pegam os atores pornôs, sempre eles têm uma estrutura física muito exagerada, que não corresponde à realidade. Os homens sempre com membros gigantescos, muito bombados, com tanquinho aqui, tá lá. A mulher também com seios muito não sei como. Então o que acontece? Esse é o ideal que vai entrando no teu coração de como é uma pessoa bonita a nível de apetite sexual. Como depois a tua esposa não é desse jeito, teu marido nem falar, passa longe. Então qual que é o grande problema da pornografia? Vocês riem, né? Mas Gente, sabe o que é o grande problema? Que daí você entra, sabe no quê? Nesse conformismo que muitas pessoas vivem. Né? Ou então você vai tentar fazer uma coisa mais... Ou você fala assim, para mim não tocou ter esse tipo de pessoa. Para mim sobrou isso aqui. Né? E você vai se conformando. Ou então você chega no pior, que é tentar fazer da tua mulher uma prostituta no leito nupcial. E procurar obrigá-la a se submeter a certas coisas que você acha interessantes. E vice-versa. Então isso é muito perigoso. Isso fere a dignidade do matrimônio. E aí o Espírito Santo passa longe. Passa longe. Por isso é importante combater a pornografia. Seriamente. Mulheres e homens. Como combater? Em função dos teus filhos, mas também de vocês. Como eu falei antes. Promovendo uma ocasião boa de pudor naquilo que é o teu dia a dia. Não deixando que se criem ocasiões que favorecem a pornografia. Então, por exemplo, computador no quarto do teu filho, nada disso. Não vai ajudá-lo. Celular com internet aberta para o teu filho, precisa ajudar a controlar. Você precisa ter a senha e saber como dar uma olhadinha nas coisas que ele procura ver.
E as crianças, já pequenas, são espertíssimas, apagam histórico, dão um jeito de manipular. Mas você pode tentar, pelo menos, mostrar para eles que aquilo é uma coisa que vai prejudicá-los. Então aprendam, coloca o computador num lugar público da casa, né? Dizer que quando vocês não estão em casa como pais, não se abre internet quando estiverem sozinhos. Ou então aquilo que é o mais indicado pela igreja, colocar um bom filtro no teu computador. Ah, padre, você está por fora. O pessoal sabe pular esses filtros. Sabe, mas tem alguns que são muito difíceis de pular. E a experiência mostra que acaba ajudando se você coloca. Eu coloquei no meu, para que Deus me ajude. Eu coloquei um lá que se chama anti-porn. E é muito interessante. Você baixa lá, coloca esse negócio, e você não sabe a senha que você coloca. Eu pedi para um padre amigo meu colocar lá a senha. E às vezes eu vou baixar um artigo que fala lá sobre a sexualidade humana em João Paulo II. Aí sai um passarinho que faz não, 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 não. E ele bloqueia. Né? Daí o que eu preciso fazer? Eu tenho que chamar esse padre amigo meu, que vai lá e põe lá a senha que só ele sabe, ele libera, eu baixo aquele documento, ele põe a senha de novo e eu estou protegido. Né? E assim eu estou sem ver pornografia por anos. Deus me ajuda. Agora você tem que ser corajoso para fazer isso, porque significa romper com uma coisa que você está acostumado. Eu até na proteção de tela do meu computador, sem fanatismos, hein? Mas eu coloquei lá um rosto de Cristo, assim, com o olho bem grandão. E quando eu abro, eu falo assim, Senhor, o Senhor vai ver tudo aquilo que eu estou vendo. É um modo de eu tirar essas ocasiões que favorecem um comportamento que não ajuda. Então pensem depois, isso eu estou falando a minha experiência. Mas vejam vocês como fazer, como se ajudar. Não adianta falar para a mulher por a senha, que depois ela vai botar a senha lá e vai ver porcaria. Pede para uma pessoa, um amigo de confiança, um companheiro da pastoral familiar, que você tem... Eu já botei senha para um monte de gente. Padre João, está aqui meu computador, põe a senha aí. Eu ponho uma senha lá, que ele não vai saber. É uma forma de nós nos protegermos, não sei se ficou claro. Esse tipo de atitude, de decisão, o Rafael está aqui, o arcanjo Rafael está aqui falando para vocês. Põe Jesus Cristo aí no meio, para que vocês possam se preservar, se ajudarem mutuamente. Deixa que Deus vá purificando, de repente, algumas máculas, algumas experiências negativas que você tem feito. Deixa que o Senhor te ajude a favorecer uma vida de santidade no matrimônio. Olha, você sabe que tem santos casados, né? Uma das que eu mais gosto, eu sou fãzão dela, porque Deus me botou numa missão legal, é Santa Giana Beretta-Molla, uma médica. Né? Santa Giana, ela deu a sua vida para salvar a vida da sua filha. Eu conheci a sua filha. Veio aqui no Brasil, já fez muitas palestras. E eu, quando estava lá em Roma, eu comecei a ajudar no processo de beatificação do seu marido. O marido dela também está em processo. Vai ser um casal santo, se Deus quiser. E o marido dela, eu estou traduzindo uma parte do diário dele, quando ele tinha 17 anos, ele escreve uma frase no diário assim, Senhor, concede-me uma esposa que seja santa. E Deus deu para ele isso. Né? Então está na hora de a gente começar a pedir, ter essas aspirações, ter um desejo realmente de que toda a nossa vida, não só o aspecto emocional, não só o aspecto econômico, prático, educativo, tudo na tua vida, até mesmo a tua sexualidade, seja permeada pela ação do Espírito Santo que nos guia, que nos leva a uma vida plena de realização séria. Agora, se vocês não se apaixonam por Jesus Cristo, se vocês não confiam naquilo que a igreja está falando, se vocês estão aqui com reticências, nós não podemos fazer nada. Né? Como eu, se eu não me apaixono por Cristo, meu ministério é patético, é medíocre. Do mesmo modo, se um casal cristão não tem essa paixão por Jesus Cristo, o matrimônio vai ser algo medíocre também. Vai ser algo baseado nas emoções, então tem hora que está bom, tem hora que não. Não vamos idealizar aqui uma vida perfeita, mas é necessário se abrir ao Senhor. Então eu espero que nos próximos encontros nós possamos tocar em outros temas, né, que são também interessantes. Hoje fica assim um aperitivo aí para a gente poder desejar crescer juntos nessa caminhada de santidade. Obrigado pela atenção.